E aí pessoal, que tal? Hoje a gente vai falar de DELE e CIELE, né? Que são as duas provas de proficiência em espanhol. Então, com certeza, às vezes você precisa de comprovar seu nível de proficiência em espanhol e você pode fazer uma das duas que você tem aqui no Brasil, DELE, CIELE. Lembrando que a palavra nível muda em espanhol. A gente fala nível, tá certo? Com certeza já ouviu falar da expressão nível de proficiência, né? Dos diferentes níveis que tem. Tem básico, tem intermediário e tem avançado. Lembrando que a gente fala em espanhol, básico, intermédio não existe em espanhol, intermédio e avançado. E eu imagino que de repente você também achou essas letrinhas e numerinhos A2, B1, C2. Aqui nesse vídeo a gente vai explicar para você o que é isso na verdade e quando que a gente usa. Acontece muitas vezes, em espanhol e em português, que o aluno confunde nível de compreensão e nível de produção. Quer dizer, entender uma coisa, falar e escrever são outros 500. É comum entre espanhóis e brasileiros que o aluno ache que o nível que ele tem é muito mais alto do que ele é, na verdade, né? Porque a gente tende a confundir essas duas capacidades, né? Então, é importante lembrar que para atingir um determinado nível numa língua estrangeira, você tem que ter todas as capacidades no mesmo patamar. Na Europa, a gente tem um documento que se chama Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, em espanhol, Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas, que é usado para organizar cursos e provas de línguas, né? A ideia é definir níveis de proficiência padronizados, né? Independentemente da língua, independentemente da instituição. Então, o documento explica o que o aluno tem que fazer, né? As capacidades que ele tem que ter quando se trata de falar, de ler, de escrever e de entender, tá certo? Então, nesse documento tem 6 níveis de proficiência, né? O básico, iniciante, que seria A1, A2, o intermediário, lembrando que a gente fala em espanhol intermédio, B1, B2, e o avançado em espanhol, C1, C2. Então, para atingir os níveis mais baixos, você vai precisar de menos tempo do que para atingir os níveis mais altos, né? Porque à medida que você vai avançando no aprendizado, você precisa de mais horas, né? Então, na Espanha tem 2 provas oficiais que você pode fazer, DELE, CIELE. O DELE é o diploma de espanhol como língua estrangeira e o CIELE, que é o Serviço Internacional de Evaluação para a Língua Espanhola. Então, agora vamos ver as diferenças que tem entre as 2 provas. Então, o DELE tem 4 partes, né? Para as 4 competências, né? Para as 4 capacidades, ler, escrever, falar, entender, né? E você tem que fazer as 4. No entanto, no CIELE tem também 4 partes, mas você escolhe a parte que você quer fazer. Você não tem que fazer as 4, tá certo? O DELE normalmente é presencial e tem que ser feito em papel. Mas o CIELE pode ser feito presencialmente ou online e você normalmente faz no computador. Então, tem mais algumas diferenças. No CIELE, gente, é uma prova única e o resultado é calculado em função dos pontos que você for conseguir, né? E aí você vai ver o nível que você atingiu. Mas no DELE você tem que escolher o nível que você quer fazer, tá certo? Tem mais algumas diferenças, por exemplo, em relação ao prazo de validade. O DELE tem um prazo de validade indefinido. Quer dizer que o diploma é para sempre. Mas no CIELE tem um prazo de validade de 5 anos. Também o DELE tem em torno de 8 chamadas por ano e o CIELE é simplesmente marcar a hora numa sede de exame e fazer a prova. Outra possibilidade muito interessante para quem já está morando na Espanha é estudar espanhol numa Escuela Oficial de Idiomas, que são instituições públicas que tem praticamente em qualquer cidade da Espanha e elas oferecem cursos de espanhol para estrangeiros, né? A vantagem é que você pode fazer uma prova final e essa prova das escolas oficiais de línguas, né, das escolas oficiais de idiomas, é reconhecida e é válida no território espanhol, por exemplo, para fazer faculdade, para fazer um concurso. Então, é uma opção muito boa para quem já está na Espanha. Então, agora que você decidiu preparar a prova, acho que é muito importante
entrar em contato com um bom profissional, um professor formado em ensino de línguas e com um bom nível em espanhol. Vocês têm muitas possibilidades, tem muitos cursos que vocês podem fazer aqui no Brasil, né? Em grupo, individuais. Aliás, o escritor de educação da Embaixada da Espanha, no seu site, tem um monte de links e uma parte do site dedicada a materiais para você preparar as provas, né? Dá uma olhadinha aqui no link que está aparecendo na tela. E além disso, o Brasil tem 8 unidades do Instituto Cervantes que oferecem cursos preparatórios ao DEL e ao CIEL. Gente, agora falando em provas, fiquei pensando que tem muitos falsos amigos e tem muita coisa que muda nas duas línguas nessa área, né? Por exemplo, claro, vocês falam prova e normalmente a gente fala examen, tá? Então quando vocês falam fazer uma prova, aí a gente vai falar hacer un examen. Outra coisa que muda muito é quando vocês falam, por exemplo, passar. Passei numa prova. Aí a gente vai usar aprobé. Aprobé un examen. Sem preposição, tá? Aprobé un examen. Ou quando vocês falam, não passei numa prova, né? Aí a gente usa o verbo suspender. Suspendi un examen, de novo, sem preposição, tá? Outra expressão que é muito usada e que muda muito é me dei bem, me dei mal numa prova. Aí a gente usa em espanhol el examen me salió bien ou el examen me salió mal. Tá certo? Tem uma expressão que eu amo aqui no Brasil, passei raspando. A gente fala na Espanha aprobé raspado, não raspando, raspado. E a gente fala também aprobé por los pelos. E aí, você ficou com dúvidas sobre o vocabulário ou com dúvidas sobre as provas? Então, gente, deixa um comentário aqui, a gente vai responder rapidinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma curtidinha, se inscreve no canal y compartilha con los amigos. Mucha suerte para los exámenes y nos vemos por aquí. Hasta la próxima.